botar o óculos pra ver que cara que eu tô. Tá ruim, não? Pronto. Será, gente? Põe pelo menos um corretivo pra cuidar dos olhos? Deixa eu ver. Não, é esse mesmo. Pronto. Hello, people. Hello, people. Beatriz, boa noite. Galvão, boa noite. Rui Mercury, boa noite. Ah, obrigado. Mais uma live maravilhosa. É isso mesmo. Tudo jóia, Beatriz, Santana, Lucas, Eric, Flavinha. Obrigada. Jéssica Dias. Danilo, meu amor. Obrigada. Eric Weirich. Obrigada. Maestrinho Love. JP Gomes. Antônio Franco. Felipe Falcão. Fala, Thiago, André do Rio. Márcia Ribeiro. Gente, bem-vindos a mais um Papo Divergente, né? Olha, o louco, o outro escreveu em alemão e tudo, não entendi nada. Quando eu vou atuar em Portugal, tomara que logo. Eduardo José, vamos lá. Hoje, o Papo Divergente, respondendo a pergunta da Beatriz, hoje vai ter convidado. Hoje o Papo Divergente é a terceira edição que a gente está fazendo aberta ao público como convidado. A gente fez uma em que a gente convidou quem é bem de direita, quem é bem de esquerda e quem não se identifica nem com a esquerda nem com a direita, e pusemos 4 pessoas para conversar. Foi uma delícia. Depois, na terça passada, eu fiz uma convidando só quem era de direita, quem é bem bolsonarista, quem é bem anti-bolsonarista e quem não gosta do Bolsonaro, mas mesmo assim pensa votar porque é de direita e não sei o que, não sei o que. Tivemos uma conversa interessante, apesar de que ninguém se assumiu como bolsonarista e tinha um convidado que era o que mais se mostrava bolsonarista, mas ele preferiu não aparecer, que era o Pedro, e tava com uma tela toda escura, e quando eu vi, ele puxou o assunto, ficou todo girando em torno de posse de armas. Eu acho que eu caí nessa feito uma pata branca, que no dia seguinte saiu que eles estão querendo pegar dinheiro da Lei Rouanet para botar em projeto de divulgação a favor do armamento. Caí feito uma pata branca, porque é uma pessoa que, né, não quer aparecer, diz que não é bolsonarista, mas faz de tudo para conduzir para a conversa girar em torno do assunto que eles estão querendo botar em pauta. Eu caí feito uma pata branca. Mas enfim, hoje o Papo Divergente é aberto a todo mundo que é da esquerda. Eu quero alguém que seja bem lulista, alguém que seja de esquerda, mas que tenha se decepcionado muito com o Lula, ou que nunca gostou do Lula, e alguém que não vota no Lula de nenhum, e alguém que seja de esquerda, que não gosta do Lula, mas que pensa votar nele, ou porque é de esquerda, ou porque quer tirar o Bolsonaro. Enfim, são 3 pontos de vista diferentes. Porque um dos motivos principais do Papo Divergente é para a gente exercitar o diálogo e poder divergir com civilidade, né? Vulgarmente conhecido ou eliticamente conhecido como dialética, né? Para a gente exercitar, poder divergir. Só assim a gente pode acabar com a polarização. Então, em vez de a gente partir do princípio de que todo mundo que é de direita gosta do Bolsonaro, ou que todo mundo que é de esquerda gosta do Lula, ou que todo mundo que não gosta de um é porque gosta do outro, ou que, enfim, vamos conversar, vamos se escutar. Esse é um papo de ver gente, para que a gente, sempre que a gente divirja, a gente lembre que a pessoa que está conversando com a gente, esteja ela concordando ou discordando, é uma pessoa, né? É todo mundo gente. Vamos parar de achar que o outro é coisa, de chamar fulano de lixo, chamar fulano disso, daquilo. Somos seres humanos, não vamos nos desumanizar. Vamos nos humanizar, e aqui é para exercitar então uma fala com escuta, ok? E antes de eu convidar as pessoas aqui, já vão pensando aí como é que vocês se identificam. Danilo, obrigada por ter comprado um selo, meu amor. Ai, que chique.
Antes eu quero que todo mundo aqui se coloque e diga assim, eu quero participar, eu quero participar. E aí quem quiser participar tem que dizer, eu quero participar, eu sou muito lulista, eu quero participar, eu sou muito anti-Lula, mas eu sou de esquerda, tem que ser de esquerda hoje, tá? Um outro dia foi de direita, hoje é de esquerda. E o outro dia eu não gosto do Lula, mas mesmo assim me vejo obrigada a votar nele. São 3 tipos de posicionamento que eu quero hoje. Aí vocês vão me dizendo aí quem quer participar. Oi, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Abraço. Ah, obrigada. Oh, não envelhece, não, adorei. Tiago, muito obrigado por comprar um selo. Flavinha Ferne, muito obrigado por comprar um selo. Oh, que delícia, gente. E aí vocês vão dizendo aqui nos comentários. Quando eu convidar, quando eu disser assim, gostei, pronto, achei você, venha participar hoje. Isso mesmo, Leide Nuanda. Bora desmitificar essa esquerda. Isso mesmo, desmitificar tudo, esquerda, direita e o ser humano. E o nosso direito de pensar diferente, igual, evoluir, mudar de opinião, né? Todas as lives serão sobre política ou no futuro vão abordar outros temas. A live do Papo Divergente, Beatriz, é sobre política. Depois eu tenho umas outras lives que eu quero fazer, sim. Mas o Papo Divergente é sobre política, com temas diferentes no meio. Cadê? Sou de direita Bolsonaro, mas gosto de uma boa conversa. Poxa, mas aí a sua conversa era de um outro dia, Yuri. Aí eu quero que você venha participar num outro dia, que a gente vai fazer de novo, que é a primeira pessoa que se assume bolsonarista aqui na live. Porque nos comentários tinham se assumido, mas quando chegou a hora, ninguém se apresentou. Boa tarde, Alessandra. Abraços de Araraquara, amo o seu trabalho. Parabéns, baita iniciativa. Obrigada, Marcelo Ribeiro. Ok, sou amiga, mas pro lado lulista, que a Jess falou. Ok, Lady Nuanda, eu vou te chamar. Sou de esquerda, tenho muitas críticas ao Lula, mas pretendo votar nele para tirar o Bolsonaro. Então já temos 2 pessoas aqui para participar. Lady Nuanda e Flavinha Ferne. As 2 estão a fim de participar, certo? Gostar do Lula poucos gostam, mas é um fato que precisamos dele para tirar o Bolsonaro. Camila Vitória cabe no 3º perfil também. Me digam, além de dizerem suas opiniões, digam assim, eu quero participar hoje, me chama, me convida, tá? Linda iniciativa, parabéns, Ali, adoro você. Obrigada, Ana Augusta. Obrigada pelo coração, Lady Nuanda. Flavinha, ok, vou chamar. Flavinha Ferne. Deixa eu já chamar para não perder, mas espera aí. Flavinha Ferne. Achei. Eu também já vou chamar. Mas eu vou explicar para vocês. Meu lado político é o lado do coração, Sérgio Eduardo. Olha que lindo. Flavinha. Olá, Olá. deixa eu só virar o celular aqui, Tá peraí. bom. Agora sim. Tudo bom, Flavinha? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Bem-vinda. Deixa eu só dar um Sou muito a fã, gosto muito do seu trabalho, viu? muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Diogo Dalmagro, eu quero participar. Gosto do Lula e acho que ele é a saída contra o Bolsonaro. Mas aí seria o segundo lulista. Aí eu já tenho a lulista que é a Lady Nuanda, que ela pediu antes. Deixa eu ver aqui. As lives do Deco sobre compositores voltam quando? Desculpa a pergunta fora do tema. Beatriz, a gente vai voltar, eu acho que em maio, viu? Com acordes de alma sobre música clássica. E que depois talvez a gente entre jazz, música brasileira, tudo. Eu vou chamar aqui a Lady. Manda de novo o seu nick, Lady Nuanda, porque para eu botar direitinho, senão eu não te acho. Gente, todo mundo que for participar hoje, aí Flavinha já vai pensando aí também, eu estou querendo atender o máximo possível com as ferramentas de acesso para quem tem alguma deficiência. Aqui no Instagram, para eu usar alguém de... a Lady Nuanda, tá? Para eu usar uma pessoa de Libras, eu teria que abrir mão de um convidado. Então, quem sabe, quando uma vez por mês eu vou começando e faço uma vez no YouTube. Mas o que a gente pode fazer, só para abrir, começar um pouquinho, é cada um se autodescrever. E aí, quando tiver todo mundo aqui junto, eu vou me autodescrever. A gente fala qual é a cor da roupa, qual é a cor da pele, a cor do cabelo, a altura do cabelo, se está de óculos, se está de fone. Basicamente isso, só para o pessoal saber
a imagem que as pessoas estão vendo na tela para conversar, tá? Peraí, eu Ótimo. gostaria de ter uma terceira opção para votar. Guria, tu és uma pessoa fora da curva, te adoro. Obrigada, professora Terezinha. A gente vai meter ou colocar o Lula na presidência para tirar o Bolsonaro. Ô, louco, quando precisar de intérprete de Libras, estou aqui. Calquinol, manda, por favor, um e-mail. Jess, já pega aí com ele. Manda um e-mail para show@alessandrammaestrine.com.br, porque eu quero Libras, sim. A gente vai precisar semana que vem, que o tema vai ser comunicação. E a gente está pensando em fazer no YouTube para poder ter Libras e quem sabe até audiodescrição. Legal. Vamos ter o senador Fabiano Contarato conversando com a gente, a doutora em comunicação e grande fonoaudióloga, a doutora Mara Belal. E eu estou pensando quem vai ser a terceira pessoa, porque eu queria que tivesse uma pessoa de direita para falar. Talvez a gente repita a Michele Prado, que foi a autora do livro sobre o avanço da extrema-direita. Ela é super anti-Lula, mas estando num grupo anti-Lula, ela se deparou com uma direita que começou a se distorcer e virar extrema-direita. E acabou escrevendo um livro sobre isso. Então, acho que ela pode falar muito sobre comunicação também. Talvez seja isso. Deixa eu chamar a Luana para não deixar a Flavinha esperando também. Peraí. Lady underline Nuanda. Nuanda, não é Luana, é Nuanda. Lady Nuanda. Pronto. Lady Nuanda está convidada. Oi. Tudo bom? Oi, boa Boa noite. noite. Oi, que bom que deu certo hoje. Sim, sim. Tudo Como que é o bem? seu nome mesmo? Gabriela. Gabriela. Mas Pronto. quando eu fiz o Instagram, todas as variantes do meu nome já estavam sendo usadas. Eu coloquei o nome do meu personagem preferido de Sociedade dos Poetas Mortos. Então, por Adoro. isso Nuanda. Lindo. Flavinha e Gabriela, muito bem-vindas. Falta uma pessoa. A gente tem Obrigada. a Gabriela, que é Obrigada. super lulista, certo? Certo. Ainda sou. Temos a Flavinha, que, que não gosta do Lula, mas pensa votar nele porque é Tenho o Bolsonaro. muitas críticas ao Lula, mas vou votar nele por conta do Bolsonaro. Tá bom. Agora eu quero uma terceira pessoa que diz assim: eu sou de esquerda, mas eu não vou votar no Lula, eu vou escolher uma terceira opção, porque para mim me decepcionou muito ou qualquer outra coisa assim. Só para a gente ter os três pontos de vista. E para eu ser transparente com todo mundo, eu não gosto nem do Lula, nem do Bolsonaro. E eu não me considero nem de direita, nem de esquerda, nem entendida em política. Pra vocês verem, ter uma ideia, eu tô entre o Ciro e o Dória. Eu realmente não, para mim, eu tô só querendo evitar as duas pontas mesmo. Mas vou estar aqui mais como mediadora e a provocadora. Tem alguém aqui que se considera de esquerda, mas que não vota no Lula de jeito nenhum. Tá faltando essa pessoa aí, gente. Olha que engraçado. Quando eu chamei o pessoal da direita, eu consegui duas pessoas. Uma que se dizia bem anti. Duas que se diziam. Os dois de direita que eu consegui que diziam que era anti-Bolsonaro, e o terceiro dizia, estava no escuro, não se mostrava, dizia que não era Uhum. bolsonarista, você Assisti, viu, né? Dizia que assisti. não era bolsonarista, mas Uhum. também não dizia que não ia votar nele, mas também não dizia que não sei o quê. Então eu não consegui ninguém que mostrasse a cara e dissesse assim, eu sou bolsonarista, não rolou. Apesar de ter muita gente nos comentários que diz assim, eu sou 100% Bolsonaro, estarei na sua live. Mentira. Não rolou. Rolou muito Geralmente caô. eles são assim, eles bradam, 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 depois eles dão pra trás, né? Exatamente. Rola muito um cão que ladra, mas não morde. A gente tem sentido muita mordida ultimamente do governo, porque Uhum. eles estão Sim. desencolerados enquanto estão no governo. Mas, Uhum. vamos ver aqui, cadê? Eu tenho muita simpatia pelas pautas de esquerda, mas não quero votar no Lula. Pá Barreiros. Quer participar, Pá Barreiros? Cadê? O Edu Marjan é essa pessoa, é de esquerda, mas não vota no Lula de jeito nenhum. Ele é Ciro. Edu Sem Merjan. Deixa eu ver se eu consigo. Edu
Ups, peraí. Edu Semer. Não tá rolando, meu coisa não reconhece. Acho que essa pessoa não tá na live, tá? Estão indicando uma pessoa que não tá. Me considero de esquerda, mas confesso que tenho um pé atrás com o governo Lula, mas em compensação Bolsonaro não dá mais. Tiago tá no grupo da Flavinha. Sou de esquerda e vou votar em Lula, também já temos. O voto no Lula é o único jeito de não correr o risco de termos esse indivíduo inominável na presidência, já temos também. Não voto no Bolsonaro, não é a pauta de hoje. Cadê? Aquele cara. Pá Barreiros. Vou pegar o Pá Barreiros. Pá Barreiros. Parece pra mim. Peguei. Ah, é Paula Barreiros. Pronto. Pronto. Aos 20 minutos da live teremos aqui a nossa mesa. Aí. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Não sei se você pegou aqui. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Eu acabei de entrar, daí eu ouvi e fiz um comentário. Meu cabelo tá... Pelo amor de Deus. Ai, tá todo mundo aqui. Olha, É a primeira live que eu participo na vida. muito bem-vinda. Eu também. Eu também. Ó, o que eu estava comentando, não sei se a Paula chegou a ouvir, é que para tornar a live um pouco mais acessível, apesar de eu não ter uma pessoa que possa fazer audiodescrição, porque a estrutura do Instagram ainda não comporta, fica aqui o pleito, e apesar de não poder também botar uma pessoa de tradução de Libras aqui no Instagram, porque senão eu teria que abrir mão de um convidado, apesar de que uma tradutora de Libras, uma intérprete de Libras já se prontificou, então quem sabe semana que vem a gente faz no YouTube para poder ser mais acessível. A gente vai estar, a live vai estar legendada depois que quando for pro feed. E agora eu vou fazer uma audiodescrição de mim mesma e vou pedir para cada uma de vocês fazerem também, depois a gente segue normal, tá bom? Vou fazer como eu aprendi na última live que eu fiz, que tinha audiodescrição. Meu nome é Alessandra Maestrini, eu tô num quarto branco, vai ser num quarto branco, tô com a blusa branca, eu sou muito branca, o cabelo castanho claro, tá com umas luzes, tá assim até na altura do ombro, eu tenho um óculos de armação escura e tô com um fonezinho de ouvido desses que não tem fio. Agora eu vou pedir para Flavinha se autodescrever, enquanto a Gabriela volta com a internet. Eu caí? Oh, meu Deus. Não, quem cai... Então, desculpa, vou pedir para a Gabriela, eu que me confundi. Gabriela, por favor, se autodescreva. Enquanto a Flavinha volta, eu vou puxá-la de volta aqui. Ah, a Flavinha caiu, oh Deus. Eu caí também? Flavinha, tua tela está girando. Eu caí? Já vou audiodescrever. Flavinha está presente conosco na voz, mas na tela aparece um círculo girando no rosto dela que diz... Ai, meu Deus, mas o que aconteceu? Ela tá mais ou menos. Acho que a internet está fraca. Ah, mas se você está com a gente, agora? fica, não vou nem tirar. Então, Gabriela, pode se autodescrever, por favor. Meu nome é Gabriela Clemente, pode chamar de Gabi, de ela, do que você quiser. Eu atendo por qualquer variação do meu nome. Eu estou no meu quarto, num quarto branco, dá para ver um abajur, minha cama e um quadro atrás. Eu também, apesar da ascendência hispânica, sou muito branca, tenho cabelos cacheados acima do ombro, castanho cobreado, acho. Olhos castanhos, não uso óculos e o meu fone de ouvido é com fio. Ok. Flavinha, você consegue... Tá ouvindo a gente? sim, agora voltou, que eu vim mais perto aqui do aparelho de internet. Não, continuamos. A gente vai ouvir a audiodescrição da Flavinha, mas para quem está acompanhando e tem deficiência visual, saiba que a imagem dela para a gente está um pouco fixa na tela, porque está com um círculozinho mostrando que a internet está querendo um pouco mais. Mas pode, por favor, se audiodescrever. Bom, meu nome é Flávia Fernandes, eu sou assistente social, funcionária pública, eu tenho a pele bem branquinha, tenho o cabelo castanho escuro, mais alisadinho porque eu fiz um alisamento, tô com o rosto um pouquinho inchado, que eu passei por uma cirurgia e ainda tô me recuperando, com um batom
vermelho escuro e estou numa sala branca com uma parede branca atrás e um pedacinho de um quadro. Tá bom. E agora, por favor, Paula, se autodescreva. Oi, meu nome é Paula, eu estou na sala da minha casa. Eu uso óculos, estou de óculos. Acredito que eu seja branca, embora interessante, porque a vida inteira achei que eu fosse branca. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui, eu achei que eu fosse branca e eu não que sou não é. branca, eu sou marrom. E eu sou pele marrom, então posso ser oliva, posso ser marrom, posso ser branca, aceito qualquer designação. Adoro. E um cabelo bem clarinho. É uma tintura. Muito interessante isso também. Isso vamos para uma outra live disso, falar Sim. de raças e tudo, e como tudo é contexto também, né? Eu que sou praticamente um rebatedor, que a pessoa fica com menos ruga quando tira foto do meu lado, também se chegar nos Estados Unidos sou marrom, porque essa pessoa é latino-americana, é considerado marrom, então é bom para a gente aprender a parar de palhaçada. Mas, então... Não existe supremacismo branco no Brasil porque nós não somos brancos. Não isso. pode haver supremacista. Os neonazistas brasileiros são a gente que está pedindo para, por favor, me bata, né? Exato. É muito triste pensar que pode ter supremacistas brancos aqui. Tem em todos os lugares. Aqui é uma incoerência. Infelizmente. Mas nós não somos nem brancos, né, células gente? neonazistas, né? Subiu 300% nos últimos 3 anos, nos últimos anos nos anos do governo Bolsonaro, cresceu 300% o número de células neonazistas no Brasil. Hoje, no Brasil, terra do carnaval e da paz, teoricamente, pelo menos diante de guerras mundiais e tal, a gente tem mais de 500 células neonazistas. Então, esse é um tema que a gente vai trazer num outro dia também. Mas hoje o tema central é o Lula. Quem gosta, quem não gosta, porque não gosta, quem vota, porque não vota. E eu queria começar com a Gabriela, já que você é uma lulista assumida. Me fala como é que você vê o Lula e por que você acha que é bacana votar nele esse ano. Certo. Bom, embora lulista, é claro que eu não tenho delírios comunistas da extrema esquerda, como algumas atrizes dizem, né? Tá. Eu não sei que delírios são esses e nem quem é essa extrema esquerda no Brasil. Nós não temos uma extrema esquerda, temos uma esquerda tímida, né? A principal crítica que eu teria ao governo Lula foi que foi pouco de esquerda, poderia ter sido mais. Mas, Concordo. de qualquer forma, eu sempre fui lulista, venho de uma família com uma tradição... Desculpa te interromper um pouquinho. Eu posso pedir para quem não está agora que a Gabriela está falando, para as outras pessoas mutarem o microfone, porque está tendo um ruído. Verdade. Pronto. Só que o meu também não. Melhorou. Pronto. Acho que parou. Tá contigo, Gabi. Vai. Certo. Eu venho de uma tradição de uma família de esquerda. Meu avô era membro do Sindicato dos Metalúrgicos, minha mãe trabalhou no Sindicato dos Bancários. Então, a gente tem toda uma tradição desse pensamento, e a gente acompanha a carreira do Lula desde os anos 80. Meu avô chegou a conhecer e meu avô mesmo não gostava muito, não era muito a favor, não votava nele. Por quê? Mas eles se conheciam da época do sindicato, aqui eu sou do Alto Tietê, é próximo à região do ABC, eles se conheciam de lá e meu avô não se dava com ele. Meu avô não era petista, apesar de ser sindicalista, ele não era petista. Porque ele dizia que o Brasil precisa de um partido dos trabalhadores, mas que ainda não era esse. Mas meu avô faleceu em 1996. Eu acho que agora ele já estaria vendo que é o que tem, sabe? Acho que a principal coisa de ser lulista, de ser esquerdista no Brasil hoje em dia é ver que a realidade, é ver na prática o que está acontecendo. Porque é uma posição de muito privilégio a gente poder dizer que não gosto do Lula, mas gostaria de um governo de esquerda, gostaria de um governo que fizesse mais pelo povo, mas não gosto do Lula. Porque
e dizer que são todos iguais. Isso eu acho que não tem como mesmo. A gente pode não gostar dos dois, mas dizer que são iguais eu acho que é inconcebível, porque o Lula foi, para quem vivia abaixo da linha da pobreza, saiu da linha da pobreza durante o governo PT, para quem não tinha mobilidade social nenhuma e teve a oportunidade de fazer um ensino superior, sabe, de cursar um ensino superior, de ter uma mobilidade social durante o governo Lula, quando o Lula tirou o Brasil do mapa da fome, é uma diferença muito grande entre esses dois governos. É uma diferença muito grande entre o governo do Lula e o governo do Bolsonaro. Quando eu era criança, eu me lembro de se falar em dívida externa em termos de uma coisa que jamais seria paga. Não era concebível pensar na dívida externa ser quitada. Era uma coisa que fazia parte do Brasil. É uma república e tem uma dívida externa. E o Lula quitou essa dívida. A dívida externa foi paga. Nós não devíamos mais para o Fundo Monetário Internacional. Então, eu acho que a gente pode dizer que não gosta do Lula particularmente. É claro que eu também tenho ressalvas. Mas eu acho que para as pessoas que a diferença entre o governo Lula e o governo Bolsonaro é ter ou não comida na mesa, essa diferença é muito gritante. E é por essas pessoas que eu me coloco como defensora do Lula. Para que essas pessoas voltem a ter comida na mesa. Que eu acho que é a nossa prioridade agora. Bacana. Porque eu vou fazer... Desculpa, pode falar. Só mais uma coisa. Porque um dado que foi colocado no final do ano passado foi o aumento da fome no Brasil. Se não me engano, eram 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. E, ao mesmo tempo, foi divulgada a notícia de que o Brasil tem 11 novos bilionários. Então, a gente não pode colocar assim como se fossem dois pontos no espectro da economia. Os 116 milhões de miseráveis e os 11 bilionários. Eles não convivem só por coincidência, estão juntos. Eles são dois lados da mesma moeda. A gente tem 116 milhões de miseráveis porque a gente tem 11 bilionários. Numa crise, numa pandemia, na situação do jeito que estava, 11 bilionários. Isso não é meritocracia, isso não é porque eles trabalharam enquanto os outros dormem. Isso foi uma política excludente que permitiu essa ascensão dos bilionários. E é em nome dessas 116 milhões de miseráveis que eu digo que eu voto no Lula, sim. Que eu acredito na volta de um governo de esquerda. Eu entendo todas as suas colocações a respeito do governo atual, mas como hoje o tema central é o Lula, e você, eu vou cumprir minha função de provocadora aqui, você já me falou um pouco do seu avô, confesso que eu fiquei curiosa, acho que todos ficaram curiosos dele ter conhecido o Lula. Ele era uma pessoa incrível. E não ter curtido, a gente quer saber por que ele não curtiu, e eu fico curiosa, mesmo se considerando... levantando a bandeira do Lula, que está assim, eu tenho algumas ressalvas, quais seriam essas? Certo. Bom, as minhas ressalvas partem principalmente da opinião do meu avô. E meu avô acreditava que, assim, que enquanto sindicalista, o Lula era um grande político, né? Ele não estava... os direitos dos trabalhadores, ao ver do meu avô, estavam em segundo plano em nome da ascensão política. E eu acredito que seja verdade, senão ele não teria sido eleito, né? Se ele não tivesse se dedicado à política, ele não teria sido eleito em 2002. Então, provavelmente isso é verdade. Então, e o governo do Lula não trouxe todas as respostas que os trabalhadores esperavam mesmo. Então, mas, ao meu ver, foi um dos melhores dos últimos anos, sim. Tá bom. Pela situação da miséria e da fome... Tudo isso eu acho que faz uma diferença muito grande. E a gente poder ignorar essa diferença é um privilégio imenso, sabe? O fato de que a gente sente um pouco na conta quando vai no mercado, mas essa diferença entre comer ou não comer... internet, né? essa diferença entre comer ou não comer é uma diferença muito gritante para mim. Eu não consigo... porque o carro-chefe do governo era o Fome Zero, né? Era ter... alimento para todo mundo, né? O slogan do governo da Dilma era país rico é país sem miséria. E é isso, né? Não adianta você dizer que o Brasil é um país rico, é o celeiro do mundo, que nós temos recursos naturais, que nós temos uma indústria incrível e produzimos muito e temos 11 bilionários novos só no ano passado, sendo que pessoas estão passando fome. Isso não é um país rico. Isso é um país com desigualdade social. Tá bom.
Ok, Gabi, muito obrigada. Vou fazer agora vou fazer um caminho assim, lógico, digamos assim. Então eu vou para, deixa eu ver. Tem vários caminhos que eu posso fazer, né? Então vou passar de novo já para Paula. Paula, você se simpatiza com a esquerda, mas você não vota no Lula de jeito nenhum. Foi isso que eu entendi? Não, eu falei que eu não voto no Bolsonaro, de jeito nenhum. Ah, É, tem alguém eu aqui que tenho falou que não vota no Lula de simpatia. jeito nenhum? Quem foi que falou? Ninguém? Não foi eu. Hã? Não, É o eu tenho. desespero. Dá licença um pouquinho, deixa eu perguntar. Eu voltei, gente? Eu não Imagina, voltei não vai ainda. ela ainda, é Tela só tá áudio. fixa, mas a sua voz está perfeita, Ah, então tá bom. sabe? Sabe aquela história, minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos? No seu caso é o contrário. Nossa, e eu desliguei tudo que tinha de internet aqui em casa para a internet melhorar. Não sei o que Não, aconteceu. mas sua voz, pra tua opinião, tá vindo perfeita. Será que a internet móvel não funcionaria melhor? Vou tentar. Flavinha, Às foi vezes. você que disse que é de esquerda, mas que não vota no Lula de nenhum? Não Não, tivemos eu ninguém. falei que eu tenho várias críticas ao Lula, mas que eu vou votar nele para tirar aquela coisa que está aí no poder. Tá bom. Eu disse que eu Tudo não bem, então gostaria de votar no Lula. Eu não falei que eu não voto no Lula de jeito nenhum. Eu não voto no tá Bolsonaro de bom, jeito nenhum, mas eu não tenho a tá intenção bom, de votar. Eu não gostaria, eu não quero votar no Lula. Pelo tá. menos no primeiro turno, não. Quem você pensa votar no primeiro turno? Eu ainda não sei. Eu acho que eu votaria na Simone Tebet, talvez, que seja um meio termo. Tá. Eu nunca votei no Lula. Eu não voto no Brasil há muitos anos, porque eu mudei para cá em 2005. Eu perdi meu título e nessa eleição eu consegui resgatar meu título. Então, depois de 15, eu moro aqui há 17 anos, 15, 17 anos eu vou votar novamente. Eu votava no PT pro legislativo, nunca votei pro executivo. Sempre votei PSDB. E eu me identifico com a esquerda no sentido das pautas de costumes, que eu acho. As pautas desse governo de costumes eu acho horrível. Eu acredito bem. Por isso que eu falei que eu me identifico com a esquerda nesse sentido. Eu vou Mas no pedir para você segundo. ser um pouco mais explícita. Eu Tá. entendi, mas eu prefiro que você descreva o que você está chamando. Aê, voltou Flavinha. O que você está chamando de falta de costumes para o pessoal entender, quem não captou. Eu acredito na união homoafetiva, que eles chamam de identitária, de transgêneros. Eu Cada um sou pode ser quem quer. exatamente, sou completamente a favor nesse sentido, sou bem aberta nesse sentido. E com relação à economia, eu não sei se eu tenho uma opinião formada, o que é melhor, o que não é. Eu não vivi no Brasil na época do Lula, mas eu sei que as coisas estavam melhores. E eu sei que as coisas. Eu fui ao Brasil agora em janeiro, fiquei muito assustada com o preço de tudo, apesar do dólar estar alto, que é bom para mim, mas eu achei tudo um absurdo de caro, mesmo pagando em dólar. E no segundo turno, eu sei que eu vou votar em qualquer um que for contra o Bolsonaro. Idem. Tá bom. Flavinha, e você? Me conta aí quais são as suas ressalvas e tudo. Veja, eu me Ih, considero de agora pronto, tá com a cara, esquerda. mas tá muda. Não, espera, tá fora de Ah, meu sync, Deus. segura um pouco. Tá ouvindo? Tá dando Agora para você tá ouvir? tipo o filme do Jaspion. Tô Ouvindo ouvindo, mas tal, tá rolando uma coisa, você fala e depois vem a voz. a Mas imagem tudo tá bem. atrasada. Vamos Melhorou? nessa, já consciente disso. Eu tirei o fone, melhorou? Não. Mas tudo bem. Então, vamos né? Vamos assumir. Mas tá dando para entender o que eu tô falando ou não? Tá dando para entender, tá engraçado de ver. Mas pode Bom, falar. então, eu me considero de esquerda, já votei no Lula. A primeira eleição do Lula foi a grande alegria da minha vida, porque eu depositava muita esperança nele. Aquele discurso que ele fala. Eu chorei quando ele fala. É a primeira vez na história do país que a classe trabalhadora chegou ao poder. Então, eu esperava muito do governo Lula. Eu esperava que houvesse uma redução drástica dessa desigualdade social horrível que a gente tem. Eu esperava ver uma melhora grande na educação,
com uma educação de qualidade, propositiva, dialógica, reflexiva, né? Esperava que o Lula rompesse com os grandes canalhas desse país, que ele não cedesse às pressões aí dos grandes caciques, né? Então eu fiquei muito decepcionada com ele. No segundo, a primeira eleição dele eu votei nele. Na segunda, não votei no primeiro turno, eu votei no PSOL no primeiro turno, votei nele no segundo. E assim, eu acho que eu acho que a gente tem que fazer um exercício muito grande para a gente não virar essas pessoas cegas, malucas, que defendem as pessoas a qualquer custo, né? Estejam fazendo coisas certas ou erradas. Então, eu tento agir com muita lucidez, com muita parcimônia, com muita reflexão. E o que eu posso dizer? Eu acho que o Lula, devido à história do Brasil ser essa história excludente, desigual que eu acho que o Lula foi o melhor presidente que a gente já teve nesse país. Mas fez aliança com pessoas horríveis, ele cedeu a muita coisa horrível, ele cedeu em nome de um projeto de poder a alianças muito escusas. Então, eu me decepcionei muito com ele, né? Agora, então, que anunciou que o Alckmin vai ser vice dele, isso para mim foi a morte, porque assim, eu não me conformo tanto que o PT não aprende, eles tomam lambada com essa gente que eles fazem aliança e eles não aprendem, mas das possibilidades, eu acho que ele é a única possibilidade que a gente tem para tirar essa coisa que eu não sei nem dizer o que esse homem que está aí, né? Então, pretendo votar no Lula até no primeiro turno, se houver possibilidade de já tirar esse homem no primeiro turno. Entendi. Eu costumo brincar que entre o Bolsonaro e o capeta, eu voto no capeta, porque ele tem uma reputação a zelar. O Bolsonaro não tem limites. Eu acho que não, se fosse uma O capeta tem uma tradição. o Bolsonaro também não é, entendeu? Tá, então vamos que o Lula seja eleito, tá? O que é que vocês, pelo que eu entendi, todo mundo aqui tem os prós e os contras do Lula. O que é que vocês gostariam de ver ele fazendo diferente? Posso começar? Vai lá. Pode, e saiba que seu sim que tá ótimo, você tá perfeita. Já saiu do Jaspion. Que bom. Primeira coisa, eu esperava que ele... eu espero que ele faça algumas mudanças estruturais na nossa sociedade. Então, assim, eu espero uma taxação das grandes fortunas. Espero que ele tenha base popular para fazer isso, né? Espero que ele possa investir em educação de uma forma muito grande, mas para proporcionar para as pessoas uma educação baseada no diálogo, na reflexão, não só na coisa do saber ler e escrever. Eu acho que esse governo horroroso que está aí, eles têm muito a coisa de, não, vamos ter uma educação para ensinar a ler, escrever e fazer continha. Eu acho que educação é muito mais do que isso. Eu acho que educação é você propiciar que as pessoas saibam refletir, buscar informação, entendeu? Não aceitem as coisas como, isso está posto, pronto, acabou, porque alguém me falou. Então, eu espero essa taxação das grandes fortunas, eu espero um investimento numa educação efetivamente de qualidade, eu espero que ele faça uma reforma agrária muito grande, que dê possibilidade das pessoas trabalharem no campo e que invista, porque eu acho que você investir em propriedade, em pequenas propriedades que trabalham com alimentação, além de você estar gerando emprego, que isso é uma coisa que ele precisa investir muito, você ainda possibilita as pessoas poderem ter acesso a uma alimentação de qualidade, né? Então, assim, eu acho que a base que eu espero que ele faça é isso, espero que ele volte atrás em algumas reformas que foram feitas aí. Eu vi que ele está com uma proposta aí de tentar reverter reforma trabalhista, reverter reforma previdenciária, porque eu acredito que precisa, por exemplo, na Previdência, precisa mexer.
mas não da forma como foi mexido para tirar direito de trabalhador e com o pessoal que ganha milhões, milhares de reais, ninguém mexeu, entendeu? Então, eu acho que tem que mexer, mas não da forma como foi feita. Eu que sou assistente social, eu vejo, com tudo que eu tenho de crítica, o tanto que o Lula investiu para as populações mais pobres e o tanto que esse governo que está aí foi uma descida de ladeira abaixo, foi uma coisa horrorosa. Então, Tem eu uma pessoa espero que ele mexa. Ótimo, Flavinha. Tem uma pessoa que escreveu aqui assim, tudo que você está dizendo é o projeto do Ciro. Aí eu vou aproveitar e vou perguntar, já que a gente está falando Lula no centro, Lula do lado, Lula dentro da esquerda, o que você pensa no Ciro ou em algum outro candidato que você acha bacana de esquerda? Porque eu ouvi um papo, eu acho doido de acreditar, mas tem gente falando que Lula, que sei lá, que estava a fim de desistir, sei lá, não sei se mas E eu confesso que às vezes eu fico pensando se ele não está já com uma certa idade, uma coisa assim também. Essa é outra pergunta que daí eu tenho para geral. Mas aí eu queria te perguntar de outros, aproveitar que está contigo, Flavinha, de outros candidatos e se a idade do Lula você pensa a respeito um pouquinho. Pronto. Que a gente já está Olha, quase eu 15 votei minutos de no pré. Ciro em 2018, no primeiro turno, porque eu sabia que, como o antipetismo era muito grande, eu sabia que se o PT fosse com o Bolsonaro, no segundo turno, essa coisa ia ganhar, né? Então, eu votei no Ciro no primeiro turno. Na época da eleição, eu peguei o plano de governo de todos os candidatos, né? O plano de governo do Ciro estava bem bom, né? O do Bolsonaro, acho que se eu pedir para o meu cachorro escrever um plano de governo, meu cachorro escreve uma coisa melhor. Eu não sei como que as pessoas votaram naquele homem. Mas, enfim, o plano de governo do Ciro estava bem bom, né? Então, talvez o Ciro fosse uma possibilidade para mim se ele tivesse aparecendo nas pesquisas, se eu tivesse ouvindo as pessoas falarem dele, e se ele tivesse a possibilidade de ir para o segundo turno e tirar o Bolsonaro. Mas, infelizmente, eu não estou vendo isso. Infelizmente, assim, parece que ou é o Lula ou não vai rolar. E a coisa da idade do Lula, eu acho que ele tem uma idade um pouco avançada, mas, assim, eu acho que ele é uma pessoa muito forte, assim, Uhum. fisicamente falando, emocionalmente falando, entendeu? Ainda mais agora que ele virou marombeiro, né? Aquela foto dele que tá com a perna, eu falei, gente, que perna linda que ele tá com 70 e poucos anos. Eu acho que assim, eu penso nisso. Ele tem uma idade, mas eu acho que ele tem assim uma saúde, uma força que talvez isso não seja um problema para ele. E esse negócio que você falou que você votou na outra eleição no Ciro, porque você sabia que se fosse PT contra Bolsonaro, o doido ia vencer. Esse Acho medo que você não todo tem mundo foi agora. nessa, né? Sim. Agora, sim, infelizmente eu acho que ninguém consegue ser um outro contraponto ao Bolsonaro que não seja o Lula. Eu já assumi aqui minha postura de que eu não gosto nem de um nem de outro. Não estou comparando dizendo que são iguais, mas eu não gosto dos polarizados do momento, digamos assim. Então, eu vou puxando um peixe assim. Minha pergunta para você é: se não fosse por uma questão de voto, para ser o melhor presidente do Brasil, quem você escolheria? Nos que estão aí, nos que estão colocados como pré-candidatos aí, eu acho que eu votaria no Ciro. Faz sentido para mim. Vou passar para a Gabi, depois para a Paula. Gabi, eu quero saber de você. O que eu tinha perguntado para ela, negócio da idade do Lula, o que se passa pela tua cabeça. E o que mais que eu tinha perguntado, gente? Se tem outro candidato? Não, para você eu não vou perguntar, porque tu já disse que você adora ele. Porque eu também votei no Ciro no primeiro turno em 2018. Então eu vou perguntar, vamos lá. E aí depois dessa já vão Sim. pensando, já vou deixar aqui desenvolvendo com a Gabriela o lance dos roubos, que ninguém está falando aqui, dos roubos que rolaram na época do Lula. Todo mundo tá, porque o Moro isso, porque o Moro aquilo. Sim, mas o homem, ele não é que ele foi inocentado. Foi um jogo que foi descaracterizado. E não é que disseram assim, não fizeram gol. Disseram assim, não, o homem não estava no lugar certo para dizer se teve gol ou se não era gol. Então, eu queria saber disso daí também.
Bom, eu também, exatamente como a Flávia falou, eu acreditava que o antipetismo era muito forte, a cultura do ódio que se disseminou no país, principalmente em 2018, era muito forte, e eu tinha certeza que no segundo turno o PT não ia conseguir, não importa quem fosse o candidato. Mas, então eu Mas se você votei tiver, mas se realmente não no fosse Ciro. por voto, você diria que o melhor presidente que você acha teria para o Brasil agora, se não fosse só para competir com o maluco, que eu não gosto de dizer o nome dele. Eu ainda votaria no PT, Tá bom. No no PT ou no candidato, Lula? no candidato que o PT apontasse. Tá. Se o Porque Ciro no estivesse primeiro, no PT, você votaria no Ciro. sim, eu vou, por tabela, vou ter que votar no Alckmin, né? Mas de onde Mas vem essa assim, leitura? Me explica. Explica pra gente. Então não é lulista, é petista, não no sentido agressivo que usam hoje, mas assim, você sim, é não, não time PT. eu não acho que eu seja uma comunista militante perigosa, mas, Não, mas eu me identifico muito com as pautas de esquerda, com essa coisa do governo para o povo, né? De você pensar na distribuição de renda e na igualdade social. E eu acredito que até hoje o governo que fez o melhor trabalho nesse sentido foi o governo do PT. tá. Na prática, vendo os governos que já foram eleitos na prática, eu acredito que o que fez o melhor trabalho nesse sentido foi o PT mesmo. Beleza. Na eleição de 2018, por causa do antipetismo, por causa da cultura de ódio, eu votei no Ciro no primeiro turno. Mas eu devo confessar que, apesar de tudo, o Ciro me perdeu quando ele foi fazer mochilão na Europa no segundo turno. Ele me Eu perdeu ouvi ali. isso. Mas que o que Ali. eu soube é que assim, vocês viram a entrevista, não lembro quem foi que deu a entrevista, Hum, contando que o Lula, na verdade, o plano era o Ciro ser o vice. E que estava prometido para o Ciro ser vice, assim, estava combinado. E nos 45 do segundo tempo, o Lula meio que virou as costas para ele e botou o Haddad, tipo assim, eu não vou botar uma pessoa que quando entrar pode ser que não saia, eu não volte mais. Aí ele falou uhum. assim, não vou ficar apoiando um cara que puxa o meu tapete, pô. Não, mas não era apoiar o Lula, ele abandonou o Brasil, eu acho. Hum, Ele nos deixou aqui ao Deus dará. Tinha que todo mundo ter se juntado e falado: olha, vamos botar de lado um pouco esse ódio ao PT, porque o inominável não pode ganhar. E uhum. não aconteceu. Mas você Continuaram não dizendo: acha que não vou me posicionar. Não se posicionar, você está dando vantagem para ele. Mas você não acha que eu não acompanhei tão de perto para saber se foi exatamente assim, não vou me posicionar, ou se foi tipo assim, só não quero dizer que vou apoiar o Lula, porque talvez ele tenha chegado nele uma coisa tipo assim, ele não é confiável. Uhum. E aí, se eu não quero votar no outro porque eu acho que o outro não é confiável, que argumento eu tenho para esse cara aqui que diretamente comigo, na minha cara, puxou meu tapete e enfiou uma faca nas minhas costas? Eu Entendeu? não sei, porque em relação. É que é uma situação muito extrema. Eu acho que a gente estava andando nos polos porque é uma situação extrema. Esse governo de direita que a gente tem agora é uma direita Não, que é uma a gente não tinha loucura. visto. É uma loucura. Então Agora, por eu. exemplo, vendo de fora, e acho que muita gente, talvez até o Ciro, que eu acho improvável, porque ele é escoladíssimo, um macaco velho. Mas, assim, a gente que não, que hoje me considero que fui leniente, mas é porque, para mim, eu não acreditava. Era tão insana a imagem que ele passava que eu falei, isso é teatro. Ninguém é assim, ele vai ser controlado, estão usando um títere, e ele, Uhum, entendeu? uhum. Mas não, ele é doido mesmo. É, Eu acho que é uma situação extrema, é uma situação de você apoiar quem for. Eu não gostaria, não gosto da ideia do Alckmin vice do Lula, mas se fosse o caso do segundo turno, eu votaria no Alckmin. Eu, como paulista, hum, como uma pessoa que minha mãe trabalhava num banco estadual durante o governo do Alckmin, que foi privatizado, e eu vi tudo o que aconteceu aqui, eu vi os escândalos, eu estudava em colégio do estado na época, eu não gosto do Alckmin e do governo do PSDB em São Paulo. Mas se for um segundo turno, se fosse um segundo turno entre Alckmin e Bolsonaro, eu votaria no Alckmin, com claro, certeza. gente, se Faria fosse, campanha. se fosse um segundo turno entre o Bolsonaro e isso aqui, eu votaria nisso aqui. É, eu vou passar a palavra agora para a Paula, que está quietinha já há um tempo. Quero saber dessa coisa da idade, se você tem um outro candidato. Você já falou da Tebet. E aí vou começar com você, porque eu imagino que você vai chegar mais com coragem até para falar como é que te afetou a coisa do roubo do PT mesmo, né?
E tem uma pessoa aqui dizendo que é mentira, que o Ciro não se posicionou, que é uma fake news do PT. Não desenvolveram. Pode desenvolver, que depois a gente lê aqui também. Conta, Paula. Porque ele não estava no país na ocasião. Mas ele pode emitir opinião de lá. Diga, Paula. Eu gosto do Alckmin. Eu acho que foi inteligente do Lula escolher o Alckmin como vice. Eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto. E isso, eu acho até... Por que você achou inteligente? Porque eu acho o Alckmin moderado. Escândalo de corrupção na época da privatização, escândalo do PT, corrupção, isso tem em qualquer lugar. Eu acho que qualquer partido... O brasileiro já está tão decepcionado com corrupção, eu não acredito mais num governo que não seja corrupto a essa altura do campeonato. Eu acho que chega lá, a maioria, infelizmente, se corrompe. E eu acho que o governo do PSDB em São Paulo foi... Eu sou do interior de São Paulo, eu não sou da capital, eu sou do interior de São Paulo. Todo mundo diz, o Alckmin foi ótimo para o interior, não sei. Mas acredito que o Alckmin seja moderado, também não gosto desses extremismos. E a única coisa que eu espero de um presidente agora é que ponha o país nos trilhos, que a economia volte a crescer, que tenha um olhar mais caridoso com a população, que realmente tente acabar com a fome, porque está com a fome, com o desemprego, que faça o país crescer. A ideia da corrupção do PT eu acho que foi mais decepcionante que dos outros governos, porque nunca ninguém imaginou que isso fosse acontecer, que o nível de corrupção fosse tão grande, porque eles sempre foi uma bandeira que eles sempre bradaram contra, nós somos pobres, nós somos contra a corrupção, contra o sistema, e chegaram lá e foi a mesma coisa. Eu não espero que nenhum governo nessa altura faça qualquer coisa diferente. A única coisa realmente que eu espero é que tenha um governante que olhe com carinho o Brasil e ponha o Brasil nos trilhos. Se vai roubar mais, se vai roubar menos, eu acho que infelizmente, é quase um pleonasmo dizer que não vai ter corrupção. Política e corrupção, infelizmente, andam de mãos dadas. Ainda mais no Brasil. E quanto à idade dele, eu votei no Biden, que é um senhor. Então... Mas é que votar no Biden é a mesma coisa que segundo turno aqui, gente. Para tirar o Trump, o Agent Orange, a gente vota em qualquer um. Eu concordo. Né? Eu não acho o Biden incrível, mas também, de novo, voltamos à ascensão dos grupos neonazistas no Brasil, no mundo, da extrema-direita. Graças a Deus, na França ganhou Macron, na verdade, perdeu a Le Pen, que é isso que a gente está celebrando. Mas porque tá muito doido esse negócio de extremismo de direita no mundo e não é piada. Teve gente aqui no começo que falou assim, não acredito que vocês estão falando de política. A gente tem que falar, gente, porque a gente vive sob a égide da política, não existe posição à política. Quem cala, consente. E o bagulho tá doido, tá? E eu acho incrível esse trabalho que você faz, inclusive, porque quem tem plataforma, quem tem um público que vê o que você disse, o que você tem a dizer, tem muito que falar sobre isso. Porque tem muito que informar, que levar o diálogo, que levar a conversa, que esclarecer. Sabe? Quem tem alguém que ouve, tem que exercitar demais isso. Eu acho muito importante essa live. Ó, a conversa é aqui, mas é para exercitar, para a gente ir criando o hábito. Então, toda terça eu faço, porque daí o pessoal, uma vez, vai chegar, vai comentar em casa, ou vai comentar no trabalho, vai falar com a pessoa que está namorando, vai comentar no bar, e aí a conversa vai entrando aos pouquinhos, e a gente vai saindo desse desavontade de poder falar de política, de saber que não precisa ser um especialista para poder falar de política, porque a gente está sofrendo a política e está fazendo a política consciente ou inconscientemente, e que como a gente não precisa, e boa parte das vezes não é um especialista, também não precisa brigar com o outro para poder divergir, né? E assim, só assim a gente consegue exercitar se e escutar. Porque enquanto a gente estiver polarizado, enquanto a nação for inimiga dentro de si, é fácil fazer massa de manobra, não importa se é para a direita, não importa se é para a esquerda, a gente fica na mão de aberrações, que é o que a gente está vivendo agora, e que é o medo de quem acredita no que está vivendo agora e que olha o outro lado dessa maneira. A gente fica na mão dos extremistas. Na hora que a gente se escuta,
É só isso que precisa. É a gente lembrar que quando um papo divergente é um papo divergente. E não que se você discorda de mim, você é lixo, você é verme, você é coisa, você é gente. E pronto, né? O outro é como a gente, discordando ou não. Eu Então, sei, uma mas das eu acho coisas. que é tão difícil chegar nesse ponto hoje em dia. Infelizmente, eu tenho uma grande parcela de amigos e familiares que gostam do presidente. Uhum, E para não divergir, são pessoas que eu amo, não acho que sejam pessoas ruins, mas uhum, a pessoa que eu mais gosto, ela é uhum, bolsonarista. E aí a gente combinou, não iremos conversar sobre política, assim todo mundo fica feliz. uhum. Uhum. Eu, Então, esse é o motivo maior de eu ter criado isso aqui. Eu tenho parentes que são bolsonaristas, ou que, na verdade, que se diziam bolsonaristas e agora dizem, assim como vocês falam do Lula, dizem assim, a gente tem muitas decepções, mas a gente ainda vai votar nele porque a gente tem um medo. Então, tem uma coisa de que eu, por exemplo, eu realmente vejo o doido que está na República, que está na presidência, eu o vejo como um demônio. Eu vejo assim, eu assumo aqui. E eu sei Eu que chamo ele assim, demônio. quem acredita nele vê o Lula como demônio também. Agora, são duas pessoas. Quem acredita nessas pessoas são pessoas também. Nós somos pessoas, a gente acredita diferente de quem. E assim, eu não estava conseguindo conversar com os meus primos. E aí eu falei, não, eu tenho que exercitar isso, porque não pode, como é que é isso? A gente não pode mais conversar com parente, a gente não pode mais conversar com quem a gente namora, a gente não pode mais sobre política vai deixar de ser assunto. É tipo, façam aí o que vocês quiserem, porque a gente É, não pode isso, entendeu? E assim, Alessandra. diga. E eu acho que, inclusive, eu acho que essa postura tabu que a gente teve, ai, não, olha, não dá para conversar sobre isso, eu acho que isso ajudou demais a eleger essa coisa que está aí. Porque ficava todo mundo assim, ah, não, não podemos falar, não podemos conversar, política não pode conversar, não pode. E aí a gente acabou não tendo a possibilidade de dialogar com as pessoas para mostrar para as pessoas, olha, não dá, gente, para votar nesse homem. A gente se calou para não gerar isso e aí acabou ajudando a eleger essa coisa aí. e acho que Sim. todo mundo perdeu amigos e perdeu parentes na eleição de 2018, né? Gente que acabou perdendo contato, acabou não conseguindo mais, não conseguindo retomar aquela relação de afetividade que você tinha quando você viu com o que a pessoa concordava. E a pessoa, da mesma forma, via você como um comunista maluco que vai pegar uma metralhadora e sair por aí com, né, querendo tomar a América do Sul. Então, é complicado. Foi uma polarização. Eu queria falar sobre essa coisa dos roubos e dos escândalos de corrupção, tal, que eu concordo demais com a Paula. Mas uma coisa que me entristece demais na situação atual, que é uma coisa que eu espero que, se Deus quiser, o Lula for eleito, a gente possa reverter, é toda a mobilidade social que a gente conquistou durante os 3 governos e meio do PT. Todo o avanço na parte das pessoas de classe mais baixa poderem cursar o ensino superior e melhorar de vida. Tudo que foi arduamente conquistado num governo depois de 500 anos de Brasil foi jogado no lixo por um projeto excludente do governo atual. A gente tem um ministro da Economia que diz que era uma festa danada, empregada doméstica indo para Disney. Uma A coisa que a gente gente tem que tem, entender sobre. a gente tem hoje um ex-ministro da Educação, ministro da Educação, que é ex-militar, foi pastor, ex-ministro da Educação, que levou, hoje, notícia de hoje, dentro de um transporte aéreo coletivo, uma arma carregada. Ih, travou, não tô ouvindo. Ah. Tiro, porque não estava travada, numa aeromoça.
O homem foi ministro da educação, militar e pastor. Se esse homem não sabe o que fazer com a arma, gente, e eles estão querendo botar Exato. dinheiro da cultura para ter projeto que divulga armamento da população, pelo amor de Deus. É. Pelo amor Não, de e assim, Deus. mas você ter o seu ministro da... Uma coisa que as pessoas têm que entender sobre a economia é que existe a possibilidade da economia estar indo bem para quem está no topo da pirâmide e mal para quem está na base da pirâmide. Mas se a economia vai bem para quem está na base da pirâmide, ela automaticamente vai bem para quem está no topo. Não Muito existe bem essa inversão. colocado. Não existe tá bom para o pobre e tá ruim para o rico. Agora, um ministro da economia que fica indignado porque a empregada doméstica está indo para a Disney, porque o filho do porteiro faz faculdade, sabe? Um ministro que fica indignado com isso, ele se ofende com isso, é um problema. Ele está na economia. E esse mesmo ministro da economia tem contas em offshore, que é um jeito bonito de dizer. Ele investe o dinheiro dele de uma forma que, se a economia do Brasil vai mal, ele lucra mais. O nosso ministro da economia lucra com a gente indo mal. Isso é inaceitável. Isso não dá para acreditar que a gente está vivendo essa situação. Se É muito aqui estiver doido. ruim, o dinheiro dele rende mais. Então as pessoas dizem, ele é muito capacitado, ele é muito inteligente, ele é muito técnico. Sim, mas ele não está usando isso para o trabalho dele de ministro a favor do Brasil. Ele está usando isso a favor dele. Realmente ele entende muito. Tanto que ele investiu em offshore enquanto a economia quebrava. Sim. Sabe? Desculpa, eu E estava aí tentando ele... aqui bloquear, porque meu pai mora nos Estados Unidos e ele é americano. Ele tá tentando me ligar e ele tá descobrindo o celular novo e ele tá me ligando 20 vezes durante a live. Por isso que às vezes minha voz fica muda. Eu tô assim, no hotel, porque ele tá apertando uns botões que ele não sabe. E eu não sei se a última coisa que eu falei deu para ouvir tudo. Deu para entender o que eu tava falando? Deu, né? Tá. Deu uma paradinha. O assunto era tão pesado que ele deu uma giradinha, mas voltou depois. Mas ficou faltando um pedaço, não? Não. Da história do ministro? Do ministro. Que eu repeti, né? Tá. Horrível, horrível, horrível. Mas então, assim, a gente não está com uma crise econômica por causa da pandemia, como o mundo todo está. A gente também tem uma crise econômica porque é um projeto para realmente aumentar essa desigualdade social. E, Sim. e foi uma mudança, assim, um trabalho de formiguinha para melhorar isso um pouco durante o governo do PT. E a gente retrocedeu completamente agora. E é sobre isso que eu falo quando a gente tem que tirar esse homem daí, porque onde já se viu a gente tem um ministro da economia que lucra com a economia indo mal? Não, e Que trabalho ele vai assim, fazer? a gente falando do negócio do Lula, do roubo que teve, por que a gente se decepcionou mais com eles do que nos outros governos, tem um lado, e eu estava à frente, inclusive, do pleito para tirar a Dilma, tá? Então, assim, porque eu tinha ouvido aqui em assuntos, em conversas internas e com pessoas teoricamente muito bem informadas, porque dentro dos círculos e tal, que realmente nunca houve um roubo tamanho. Agora, independente disso, que eu já falei disso em algumas lives, então não vou ficar me repetindo aqui para não parecer que eu estou levantando bandeira, eu acho que a gente sentiu mais porque foi pela primeira vez a gente tinha chegado à sexta economia mundial. Então, não tem aquela coisa do não tenho nada a perder, a gente tinha o que perder. Então a gente caiu de mais alto. E aí a indignação veio, porque antes a gente achou que a gente não podia sonhar. Que a gente tinha que ser como. Não, a gente é isso mesmo, gente. A América Latina é isso mesmo, a gente vai ficar aqui até ser o mundo mesmo, é isso. Aí, de repente, a gente era capa do Economist, capa do The Times, capa do Brasil, tinha lá o Cristo Redentor alçando voo. Vamos chegar no primeiro mundo. Né? E muito também do que havia sido vendido para a gente como um excelente manuseio da economia, de botar o dinheiro no lugar certo, todos esses investimentos que realmente aconteceram, depois a gente ficou sabendo também que foi porque para cobrir isso aqui criou um buraco do outro lado, onde a gente inadvertidamente, inevitavelmente cairia depois. Então, teve uma grande mentira também. Teve um monte de solução, mas que não tinha como durar porque foi cavando um buraco para fazer uma montanha, entendeu?
E é por isso que eu não penso votar no Lula, a não ser que seja a única opção para tirar o doido que está agora, que para mim é um maluco de hospício, é doido mesmo, doido. Mas eu me lembro muito disso. Eu assisti outro dia o Na Utopia do Daniel Salvo no teatro, e ele fica sempre repetindo assim, olhar para o futuro consciente do passado. Então, assim, eu não esqueço essas coisas. Não esqueço, porque a gente, do mesmo jeito que assim, ele pegou o que havia de melhor da maneira como foi pavimentado para ele fazer o governo, que as pessoas falam assim, mas ele pegou, estava tudo encaminhado. Sim, mas podia destruir tudo, como o outro fez agora, né? Então ele fez o melhor pela primeira vez, chegando à sexta economia. Foi com ele, não foi com nenhum outro, né? Uhum. Mas também foi depois, no governo seguinte já estava estranho, aí com a Dilma foi piorando, e foi não sei o quê, então foi com ele que a gente derrocou também. E eu, da maneira como eu vejo, eu acho que e digo isso, sou leiga, não sou grande entendido, mas me dá a impressão de que o Ciro pegou um monte de aprendizado, não só com ele, mas da vida pública mesmo dele, mas sem querer ser uma coisa de preconceito, mas eu acho que no momento para pegar o bucho que vai ser, o bucho que o palhaço perverso vai entregar na mão do próximo presidente, eu acho que vai estar com mais gás, com uma idade, digamos, também disso, apesar de que a Paula fala que sempre votou no legislativo do PT, tem muita gente do legislativo do PT que eu adoro. Então, para mim, que criei sim uma antipatia um pouco com o PT por conta dessa coisa do roubo e da mentira, que para mim ficou vendido uma coisa para mim ficou marcado uma coisa de mentira, de tipo, a gente fez um monte de coisa, fez mesmo, mas para fazer isso a gente cavou aqui e a gente ia cair no buraco, mas a gente fingiu que não viu o buraco. Mas caímos no buraco. Mas o buraco estava no mundo, né? A crise de 2008 também. Não, também. Tanto esse buraco foi o que permitiu que esse outro doido entrasse aí. Não tivesse buraco, eles precisavam de uma situação, eles precisavam de um terreno arado para chegar. Né? Foi o buraco. Aí entra o golpe, né? Aí entra o golpe. Mas o golpe precisava do terreno arado. O golpe não chega num país então, o problema do golpe. Podemos falar do golpe? Podemos. Assistam a um documentário que se chama A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha. Eu assisti recentemente, acho que foi na Amazon. Tá. Na Amazon, se eu não me engano. E aí vai ser um documentário que fala a respeito da imprensa no Brasil, dos meios de comunicação no Brasil e como que isso está a favor de meia dúzia de gente rica. E como que a imprensa que está aí a favor de meia dúzia de gente rica, como que eles cooptaram todo aquele anseio popular das manifestações lá, contra a corrupção, por mudanças e tal, como que eles cooptaram isso de uma maneira que isso se voltasse contra o PT, contra a esquerda, e que fomentaram demais todo esse ódio ao PT, à esquerda e tudo mais, como que isso ajudou a eleger o Bolsonaro depois, né? É isso que eu não entendo. Eu acho assim, a economia do governo Dilma não estava aquelas coisas de uma maneira que a população se indignou também porque a economia não estava boa, entendeu? Mas hoje a gente tem uma economia horrorosa. Eu não me conformo alguém que vai abastecer, ninguém faz nada, que vai no mercado. Cada vez que eu vou no mercado, eu xingo até a 20ª geração do Bolsonaro. E não tá horrível sozinha, né? Tá horrível diante do mundo. Tá horrível diante do mundo. Se você pegar as economias que cresceram ou que estagnaram, a nossa tá assim, ó, ladeira abaixo. Não é que a gente tá então, mal, assim, o mundo tá mal. A gente tá mal dentro do mundo. A economia tá horrível. Pronta, a gente tem a democracia inteirinha. Ele é mal educado, ele ofende todo mundo, ele trata... Tá dando eco. Tá tudo ruim. Não houve da parte ambiental que fez
anos do governo dele. Eu posso sugerir de você tirar o fonezinho, Quem será Fernanda? que é? Porque tá Eu esquisito. tô sem fone. Deixa eu pôr o fone de novo. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Melhorou? Fala aí pra gente. Melhorou Sim. muito. Não tem nada que você olha nesse governo e fala assim, não, isso aqui tá bom. E aí tem gente que briga por causa desse rapaz ainda, gente. Mas uma coisa eu discordo de vocês. Eu não acho que dê para culpar a imprensa. Eu acho que a imprensa fez o trabalho dela. A imprensa fez o trabalho de divulgar as notícias que estavam pipocando. Tanto que o governo Bolsonaro reclama da imprensa. Então, eles não dá- reclamam, mas a imprensa não faz nada em relação a eles, não. Faz bastante coisa. Eles na reclamam. imprensa. Eles reclamam de barriga cheia. Faz? Não acho. Não faz. Eu não sei. Eles reclamam de. Dava pra fazer muito mais. A gente cansa de falar isso. Tem coisas que o Bolsonaro faz que a gente fala. Se fosse o Lula, o Jornal Nacional teria 3 horas de duração e seria só sobre isso. O Bolsonaro Mas fala umas eu coisas, acho dá uma que passada. eu não sei, eu não. De novo, eu já ouvi muita gente falando, você não tem o direito de opinar porque você não mora aqui. Mas eu acho que tem um monte de. Que eu acho que o brasileiro já está anestesiado, já está de saco cheio, porque eu acho que quando veio a Lava Jato, a esperança agora vai. Tipo, vamos prender corruptos, vamos. A população se empolgou, dizendo, agora o Brasil vai dar certo, a gente vai botar corrupto na cadeia. E aí a coisa começa a desmoronou tudo. E eu acho que o brasileiro já está, tipo, de saco bem cheio, no geral. Eu acho que chegou no ponto que eu estava querendo falar até. Desculpa. Imagina. Eu vejo a imprensa, eu via na época do Lula a imprensa falando, eu vejo na época do Bolsonaro a imprensa falando, eu vejo no Twitter um lado, os bolsonaristas acham que a imprensa está perseguindo ele. Os petistas acham que a imprensa está perseguindo eles. Um lado sempre acha que a imprensa está favorecendo o outro lado. Fica realmente uma coisa de times que vê a imprensa como uma torcida. A imprensa está contando tudo que vende. E está contando não só que vende, mas que informa a população. Tem coisas que eu acho que que a imprensa passa por cima do Bolsonaro, assim como tem coisas que eu acho que a imprensa passou por cima na época do Lula e da Dilma também. Isso, agora, se tem uma torcida ou não tem, eu não tenho, vou dar um monte de Glória Pires, não tenho conhecimento suficiente para dizer isso. Agora, como público assistindo, eu vejo eles comentando e bastante. A Maria Beltrão no Estúdio I, no Globo News, fala tudo. Fala tudo e mais um pouco. Né? A Miri Leitão, imagina, eles falam pra caramba. Diariamente, o Jornal Nacional, o Bonner é inimigo assumido. Então, assim, se o âncora do Jornal Nacional é um inimigo assumido do governo atual, não por diletantismo, mas porque trata-se de um louco que nós temos na presidência. Então, nesse ponto, eu discordo. Mas daria para fazer mais? Sempre acho que dá para fazer mais, mas isso eu acho em todas as instâncias, no judiciário, em tudo eu acho que dá para fazer mais. Agora, eu não estou lá para saber como é que faz também. Né? Tem muita coisa que, às vezes, até para ser presidente da República, daria para fazer mais, aí você chega lá e você está amarrado também, como é que é? Né? Eu acho que uma coisa, assim, só para dar um exemplo de como que eu acho que a imprensa às vezes é tendenciosa, uma coisa clássica que hoje, assim, vários órgãos de imprensa fazem. Comparam o Bolsonaro ao Lula. Gente, não tem a menor comparação uma pessoa com a outra, entendeu? Mas onde que você viu o Lula, isso comparado? Eu já vi em vários jornais comparando, não, porque olha, os extremos, o Lula e o Bolsonaro, como se fossem dois extremos parecidos, e assim, acima de qualquer coisa, vamos colocar só uma diferença que é básica para mim, que hoje é a diferença principal. O Lula, ele respeita as instituições. Quando ele foi preso, ele foi preso, beleza, vou cumprir ele falava, vou cumprir minha pena, vou provar que eu sou inocente, respeitou. A Dilma, quando prendeu a galera lá da Lava Jato, o Sérgio Dirceu foi condenado no governo da Dilma. Ninguém deu indulto para ninguém. Ninguém deu perdão para ninguém, entendeu? Perderam a eleição, mesmo na época do golpe, falavam, gente, é golpe.
mas eles buscaram as vias institucionais, a imprensa, os organismos internacionais para denunciar que era golpe. Eles buscaram a via da legalidade. Ninguém nunca propôs luta armada, Canetada. golpe militar, canetada, entendeu? Só, O Bolsonaro, só como coisa assim? do indulto, vamos dar uma lembrada que a Dilma quis botar o Lula de ministro quando ele estava correndo risco de ser preso, tá? Correndo risco de ser preso. Ele estava colocando como Então, ministro para ter fora privilegiado. A história é do diferente se a Messias. pessoa já foi presa e você tira porque você Sim. pode. dá um pouco E na mesmo mesma, tá? assim, É tirar mas mesmo Mas assim, tentou ó, impedir. mesma coisa da. Tentou impedir. Isso de fora privilegiado, o Bolsonaro faz com todos os filhos dele, né? Mas não tô, mas esse é o ponto. Eu não acho, eu não acho que o que a Dilma fez foi certo e acho que o Bolsonaro fez foi errado também. Não acho que um Isso. erro justifica o outro. Concordo. Não é porque um faz uma coisa, o outro também tem que fazer. O erro de um não valida o erro do outro. Os dois Exato. erraram. Concordo, Não pode concordo ficar plenamente. descendo a Por barra isso, do por isso que eu tô falando que assim, não dá para comparar, entendeu? A Dilma, tá bom, ela ia dar o cargo do ministro pro Lula para tentar ver se ele fosse preso para ele não ser julgado pela Lava Jato, mas ele ia ser julgado pelo STF, mas ela não estava tirando a possibilidade de julgamento dele. Dando fora o privilegiado, ele ia ser julgado pelo STF, o processo dele ia pro STF, ia tirar do Moro, que claramente perseguia ele, entendeu? Mas ela... Tanto é que ela ganhou um cargo depois. Então, o eu juiz acho que que condenou assim, ganhou um cargo. mesmo que ela tenha feito alguma coisa no sentido de, olha, vamos tentar blindar, ainda era uma blindagem diferente, porque não era uma blindagem que ia tirar a responsabilidade legal dele, ia jogar o julgamento dele para outra instância. Não é Agora, uma o rapaz banalização de uma não. premissa institucional. E não Exato. era uma afronta, porque o que o Bolsonaro fez, ele sambou na cara do STF e vomitou na Constituição brasileira quando ele fez a graça. Tudo bem, tem previsão legal, isso é uma coisa inquestionável, entendeu? Só que ele não esperou nenhum negócio ser publicado. A sentença não tinha sido publicada numa forma de afronta institucional. Ele foi lá e fez uma live dando na graça pro rapaz. Isso foi uma intimidação contra a oposição. Ele estava querendo mostrar o que ele pode. Ele falou, vocês podem prender porque eu solto. Ele estava dizendo para os bolsonaristas, gente, vocês podem ameaçar a democracia à vontade, vocês podem ameaçar as instituições à vontade, se der BO para vocês, eu tiro de vocês, eu dou indulto. Então vai, continua falando em AI-5, continua falando em fechar Congresso, fechar STF. Mas Então, eu eu acho que foi esse jogo ainda não gravíssimo está que ele jogado, fez. ainda muita coisa vai acontecer. E eu tenho muito medo por isso. Não, eu não acho. Eu tenho muito eu não medo. Eu não acho que vai. Eu não sei qual será o fim da história, mas eu não acho que vai ser que seja tão fácil assim. Não acho que vai ser tão fácil assim. Eu acho que eles vão jogando verde até colher maduro, sabe como é? Ele vive ameaçando que vai fechar tudo, vive convidando a população para fazer uma revolução, vive... Vocês falam de documentário, tem um documentário na Netflix que chama O Círculo do Mal de Hitler. Tem um outro que eu comecei a assistir hoje, que era Hitler, uma carreira. Adolf Hitler, uma carreira. E é de arrepiar os cabelinhos do fiofó, porque assim, a semelhança na construção do personagem é assim, uou! Os primeiros 15 minutos, tanto de um documentário quanto de outro, você vai assim, o quê? Eles estão seguindo uma cartilha, né? Então... Uma coisa que eu acho interessante é que no estudo, quando eu estudei História e Linguagem do Cinema, a gente teve todo um capítulo sobre o cinema nazista, sobre a propaganda nazista, na máquina de propaganda do Goebbels. E uma coisa que me entristece demais, assim, é que o cinema nazista tinha muita qualidade. Sim, claro. Era muito bom, eram recursos técnicos que a gente usa até hoje. Eles inventaram coisas. Leni Riefenstahl era uma gênia que morreu dizendo que não era nazista. Ela só fazia filmes. E o Bolsonaro é um horror. A crise é sobretudo estética, gente. Tem isso também, né? O que são aquelas lives? Como a gente se vende fácil? Os nazistas tiveram tanto trabalho. Maria com a sanfona. Qual é o problema?
Entendeu? Porque assim, a gente perde todos os lados, né? O outro lado, eu também estava pensando nisso, mas se eu falar que eu não vou falar porque as pessoas tiram as coisas de contexto e aí depois vamos dizer que eu sou nazista. eu me ferro aqui. Mas assim, deixa eu ver se eu consigo botar numa frase que não dá para tirar de contexto. O que esse psicopata que está na presidência da República agora, o cara que ele imita, o cara de quem ele segue a cartilha, na época dele, os soldados dele vestiam o Hugo Boss. O nosso aqui é sovaco com regata, entendeu? E sanfona tocando a pior Maria da história da humanidade. Então, assim, que era uma ofensa aos mortos de Covid. Não era uma homenagem, era uma ofensa. Então, assim, é um horror, porque nada se salva. Para não dizer que nada se salva, não dizer que eu não estou chegando as coisas, o Tarcísio que faz as estradas, que está terminando obras que não eram acabadas, aí vão dizer, mas é porque daí o presidente atual pega os louros e diz que a obra foi ele que fez. Ok, mas pelo menos a gente está ganhando alguma coisa com isso. Faz alguma coisa. Então é a única coisa que está salvando nessa porra desse governo atual, é isso. O resto, a economia, a saúde, a educação, a cultura, a violência, os bons tratos, a etiqueta, a estética, pelo amor de Deus, minha gente. O que aconteceu com o português... A educação, esse pessoal não tem educação, gente. Ele não sabe ler. Vou ser chamado de nazista? Eu falei da Liga Universal. O que foi, Paula? Bolsonaro não sabe nem ler. Ele não consegue ler um discurso. Dá agonia de ver. É puxado, é muito puxado. Enfim, gente, a gente já tá aqui com 1h30 de live. Eu tenho que voltar a trabalhar. Nossa! Meu Deus! São 3h para mim. Teoricamente era o Lula, mas a gente acabou mais convergindo do que divergindo, mas tivemos algumas divergências também. Todos aqui, como vocês viram, é possível divergir com civilidade e alegria, inclusive. O importante é sempre ter como ponto central, como objetivo, a solução e não a culpa, não apontar o outro. De novo, para a gente sair da polarização, é parar de personalizar e não dizer isso está acontecendo porque você é isso, você acha isso porque você está abaixo de mim, você acha isso porque você é menos do que eu. Isso é uma conversa que não leva a lugar nenhum. Vamos ver onde é que a gente quer chegar, como que é uma melhor solução, por que isso não está funcionando. Eu sugiro uma outra coisa. Aí a gente chega num lugar. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, Flavinha, Gabi, Paula. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito prazer. Prazer conhecer todas vocês e o pessoal. Agradeço muito, foi muito bom, um debate maravilhoso, vocês foram ótimas, viu? Muito legal, gente. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui acompanhando e pelo espaço, Alessandra, muito obrigada pela confiança de aceitar a gente para falar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E olha, gente, quando for votar, pega o plano de governo das pessoas, leiam, vão atrás, não fica caindo em conversa de WhatsApp, de fake news. Vejam quais são as propostas que as pessoas têm para o nosso país. Não existe kit gay, não existe mamadeira de piroca. Isso. Não adianta colocar... Tem um kit gay, mas não é nossa, dos militares, né? Que vem com... como é? Eles assumiram, inclusive. Tem Viagra, tem prótese peniana, tem Cialis, tem até KY, tem coisa para crescer cabelo, tônico capilar. Ai, que beleza. Kit mais gay. Deixa eles serem felizes. Mas não com o nosso dinheiro. Desde que não seja com o dinheiro público, eles podem ser felizes à vontade, né? Não é? Finalmente, o nosso dinheiro não era um verdadeiro kit gay. Agora, poxa vida, tudo isso... Se o plano de governo disser assim, sobre a corrupção, acabar com a corrupção, é porque é um plano que não é muito bom. Não foi muito bem pensado para escrever. O plano do Bolsonaro era exatamente assim, exatamente gente. isso. Era corrupção, assim. Acabar com a corrupção. Isso aí. Empregos, gerar empregos. Puxa! Que plano bom! Então, vamos ler os planos de governo e realmente ler, né? Não acreditar em tudo. Não vota porque acha o homem engraçado, não vota porque acha que a mulher se veste bem ou é bonita, ou porque acha que o outro
corajoso, vota no plano de governo, nas pessoas com quem ele está se associando, ele, ela, ou elo, está se associando, e votar bem no legislativo. Paula lembrou muito bem, porque eles realmente que vão mudar as leis do país. A gente tem aí uma protagonista que vão estar ali tomando as decisões finais e, enfim, dando uma direção, mas quem muda mesmo as leis são os congressistas. Então vamos conhecer o elenco todo, né? Porque Uma pena que a gente acabou não conseguindo falar da parte da corrupção, sim, né? Acho que a gente podia voltar depois até nessa live. do Lula, Mas assim, vamos tentar lembrar, na hora de votar, vamos tentar lembrar daquilo que a gente falou hoje. Se tá bom para a base da pirâmide, tá bom para todo mundo. Tem como tá bom para o topo da pirâmide e horrível para a base da pirâmide, mas se tá bom para a base da pirâmide, tá bom para todo mundo. Vamos pensar um pouco mais nisso. Vamos lembrar dos miseráveis do nosso país mesmo, que para eles político não é tudo igual, porque os governos não foram iguais. o problema, Gabriela, é que todos os políticos têm esse discurso que você usa. Eles sabem que é isso que a gente quer ouvir. O negócio é ver como é que eles estão fazendo para solucionar. Então, mas o quem Bolsonaro quem não. que Isso é já que é tem triste. história Isso é que é triste. O de Bolsonaro ter feito não. isso. O discurso dele era excludente e as pessoas votaram mesmo assim. É isso que eu não me conformo. Mas acontece que a imagem dele, que ele passa, é a de que ele é do povo, de que ele, entendeu? Uhum. Que ele tal, não sei o quê. Ele é E aí quem não simples, tem... que ele é simples, que ele é Ele mais faz simples. porquice para dizer entendeu? que ele é simples. É isso que me deixa indignada também. Ele Isso, faz exatamente. porquice como se o pobre fosse porco. É marketing. Nojento. É. Nossa, é nojento demais. Mas tem gente que acha bonito. Meu Deus. Não, ele tá dizendo que pobre não sabe comer sem fazer sujeira. Não é assim. Eu concordo com você, mas tem gente que compra o Eu discurso. sei, eu sei, com certeza. E muito. Ele usa caneta Bic, ele é muito simples. Nossa, Ele vai nos Eu eventos acho- de chinelo. Importante acompanhar a coerência. Coerência, sim. né? Um dia depois do outro. Porque dizer que faz e fazer são coisas diferentes. Dizer que é e ser são... Vamos um dia depois do outro, entendeu? Gente, muito, muito, muito obrigada. Um beijo enorme. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou Obrigada. também. Prazer. Caí de Um beijão paraquedas. para todo Adorei. mundo. Amei Beijo, conversar com obrigada. vocês. Vamos ter escuta, todo mundo. Falas com escuta. Um beijo e até o próximo Papo de Ver, gente. Obrigadão, beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Boa noite. internautas.